Bom dia, filiado, filiada, telespectadores em geral. Estamos com mais um programa Sintcef em Movimento. Estamos começando agora e vamos ter aí diversos temas para tratar. Nós estamos procurando fazer temas que interessem tanto aos nossos filiados, como também à população em geral que está nos assistindo. Então hoje nós vamos estar falando com nossos advogados aqui da área civil, da área trabalhista, né? Um falando sobre curatela, o outro vai estar falando sobre a ação de ressarcimento ao erário. Temos uma análise política com o Dr. Valério Fonseca sobre a questão da Lava Jato, tá? Então vamos estar fazendo aí um programa que interessa para todo mundo, né? Tanto para os nossos filiados como também para a população em geral. Então bom dia, espero que você nos acompanhe. E estamos aqui hoje mais uma vez, agradecendo a presença do Dr. Wagner Leandro, nosso advogado na área trabalhista, que hoje vai estar falando sobre o tema ressarcimento ao erário, que é outro tema também que tem bastante procura aqui no sindicato. Ele vai estar falando do que é, o que fazer, quem procurar e como resolver. Tudo isso, né, Dr. Wagner? Então já, por favor, o que é que nós temos aí de ressarcimento ao erário? Uma coisa que nós sabemos é que muita gente às vezes perde o bonde e fica faltando receber um dinheiro e não sabe o que fazer. Não é mais ou menos isso? Bateu no cheio da questão. Bom dia, amigos servidores públicos, federais, filiados ao Sintcef. Bom dia, Gigi. Bom dia. Estamos às ordens mais uma vez, como Obrigado. sempre. Essa ação, ela começa com um recebimento de uma notificação, né? Você está na sua residência, você recebe uma correspondência informando. Que não é uma carta de amor. Não, está bem longe. Você recebe uma correspondência, uma notificação, né? No caso, o nome formal, mas pode vir carta também, informando de que você recebeu durante um período uma quantia que não era para você ter recebido. Não interessa a origem dessa verba, vamos dizer assim. Você recebeu uma notificação dizendo que sua aposentadoria estava errada. Você recebeu durante 3, 4 anos, 5 a mais do que deveria. Esse é um exemplo. O adicional de tempo de serviço, você recebeu a mais. Algum auxílio, alguma vantagem que você recebeu a mais. Você recebe essa notificação te informando que você recebeu uma determinada quantia a mais nos seus contra-cheques. O que a União faz? O que a administração pública faz? Não só a União, pode ser INCRA, IBAMA, DENOX. Você recebe essa notificação pedindo essa quantia de volta. Ela chega até a abrir um processo administrativo para você apresentar uma defesa administrativa. Ela te concede esse prazo. Esse prazo é meramente para cumprir uma formalidade. Porque vamos ser claros aqui, esse é o objetivo. Quando a administração pública te manda uma notificação, te informando de alguma coisa que vai acontecer com você, ela vai fazer. Independente de você se defender. Independente de você se defender. Tanto faz. É só uma mera formalidade. Porque se ela não fizer isso, o que é que o advogado faz no processo? Ele nem discute a questão de mérito. Ele entra com uma preliminar, informando que não foi aberto o devido processo legal, o contraditório, e o juiz anula aquela notificação. Então, para cumprir essa formalidade, ela te dá essa notificação, te informando que você recebeu a mais determinada verba, independentemente da origem desta verba, não interessa. Pode ser terço de férias a mais que ela acha que você recebeu, algum anuênio, alguma vantagem, alguma rubrica a mais que ela manda, ela te informa que você recebeu a mais e ela quer aquele dinheiro de volta. Então você imediatamente tem que correr
na assessoria jurídica com essa notificação. Para que esse imediatismo? Serve só para uma coisa, para a gente conseguir eliminar na justiça. Porque para você conseguir eliminar, que é aquela decisão interlocutória, aquela decisão rápida, vamos falar em termos mais ciência juridiquês, né, que nem eu sei conseguir falar agora. Juridiquês. A gente fala sindicalista. Essas palavras aí de profissão, é uma decisão célere, uma decisão rápida, que vai te antecipar aquilo que você quer no final. O que é que você quer num processo desse, por exemplo? Você quer que você não devolva aquela quantia que o governo está te cobrando. O governo quer que você ressarça R$5.000. Você recebeu essa notificação, vem logo para a assessoria jurídica, não tem o que esperar, não. Não, tem um prazo administrativo para me defender, tudo bem, vem assim mesmo. Porque nada impede uma coisa nem a outra. A gente pode entrar com uma defesa administrativa para cumprir essa formalidade e também entra na justiça, os dois simultaneamente. Se você nos procurar rápido, a gente consegue eliminar. Por quê? Porque você está com um dos requisitos da eliminar, que é o perigo da demora. Você tem que demonstrar ao juiz que você está agindo rápido, logo. Além do bom direito que você tem, você também tem que agir rápido, para você ter esses dois requisitos, o direito bom e o perigo da demora. Se você escorregar e deixar essa notificação correr por 1 ano, 2 anos, você vai perder um dos requisitos, que é a rapidez, de você agir rápido. Você vai ter um dos, que é o seu direito é bom. Por que meu direito é bom? Eu recebi realmente essa verba a mais, e ela não era devida. Mas você sabia? Aí é que está o X da questão. Você sabia? Não. Então você recebeu de boa fé. Se você recebeu essa quantia a mais de boa fé, o erro não foi seu, foi da administração pública. Então você não vai devolver. Não vai devolver. Isso é jurisprudência unânime. Pode até não receber mais para frente, mas devolver o que você recebeu para trás, isso não vai acontecer. Exatamente. Esse é um outro ponto muito interessante. Aquela verba, se era indevida, se aquela verba que você recebia a mais, ou seja, era indevida, é claro que vai ser retirada dos seus vencimentos, do seu contra-cheque. Você vai ter uma diminuição do seu contra-cheque. É claro que a gente também pode aproveitar e estudar se aquela verba realmente deveria sair dos seus contra-cheques. Aí a gente faz isso, assessoria jurídica. A gente faz essa análise, óbvio. Mas se chegarmos à conclusão de que a administração pública está correta, ou seja, que aquela verba tem que ser retirada do seu contra-cheque, você vai ter diminuição sim, mas aquela quantia que você recebeu a mais, chega a casos de R$70.000. A gente tem servidores que recebeu a notificação para devolver R$77.000, é muito dinheiro, mas ele recebeu essa quantia de boa fé, então ele não devolveu 1 centavo. E se você estiver devolvendo já, não tem problema, corra, você vai ganhar a sua ação, porque a gente vai demonstrar que você recebeu isso de boa fé, e a toda aquela quantia que você chegou a devolver, você no final do processo, ganhando a ação, você vai ter de novo reembolso, vai ser reembolsado aquela quantia que você devolveu ao erário, vamos dizer assim. Em vários casos práticos, digamos, eu recebi a minha notificação hoje. Claro que você recebendo a notificação, no seu contra-cheque não já está lá a rubrica ressarcimento ao erário, é fácil de identificar. Está embaixo do seu contra-cheque, ressarcimento ao erário. Você recebeu a sua notificação, é óbvio que o seu contra-cheque não veio ainda com essa para ressarcir quantias, mas vai começar a ressarcir a partir do próximo mês. A gente entra com ação e consegue suspender essa devolução. Você não chega a devolver nada. Inclusive a rapidez que você fala é bom porque isso não é uma coisa que você tenha prazo para devolver, não. A administração já coloca automaticamente no seu contra-cheque a partir do mês seguinte. A partir daquele prazo de 10 dias que você tem para se defender, passado aqueles 10 dias já entra na folha e já vem, não é uma coisa que você possa optar, não é assim? Já vem no seu contra-cheque. É como eu falei no início, essa história do contraditório, de abertura desse processo administrativo é fictício.
é meramente formal, para cumprir a formalidade. Quando ela te manda essa correspondência, ela já está dizendo, ó, você vai devolver esse dinheiro, meu amigo. Não adianta você se defender administrativamente, falar com o ciclano, com o beltrano, infelizmente. Você tem que entrar na justiça. Se você já estiver devolvendo, já estou devolvendo, doutor, corra. Aí é que você tem que correr. Para a gente sustar se tiver no início. Porque se não tiver, você vai continuar devolvendo aquela quantia mês a mês. Mas no final do processo a gente vai ganhar essa ação e você vai ter de volta toda aquela quantia que você chegou a devolver ao erário. Ok. Isso é uma boa notícia também. Porque isso é mais comum do que a gente pode imaginar, viu? Ok, muito obrigada. O Sintcef em Movimento é que agradece. Temos aqui o Dr. Leonardo, que vai falar aqui hoje sobre curatela. Confesso que nem eu sei muito bem o que é isso não, mas ele sabe e vai dizer para nós. Obrigado, Dr. Leonardo, bom dia. Eu que agradeço, bom dia a todos que estão nos assistindo. É um tema simples, por assim dizer, né? O nome é estranho, né? Mas é uma ação judicial, nada mais é a curatela do que um encargo judicial estabelecido através de uma ação, né? Que serve para que uma pessoa que é considerada incapaz para os atos da vida civil, né? Quer seja por uma doença degenerativa, quer seja por uma dependência química, quer seja por um problema neurológico, ele fica impedido judicialmente de cometer qualquer ato mais simples da vida civil, como uma compra e venda, como casar-se, como assinar um contrato. Então essa pessoa ela está impedida judicialmente de realizar os atos que nós, seres humanos normais, por assim dizer, né? Que de perto ninguém é normal. Que de perto ninguém é normal, mas civilmente falando, nós temos essa capacidade desses atos da vida, né? São os atos da vida civil que nós chamamos. Então essas pessoas, cada uma por algum motivo em específico, ela está impossibilitada judicialmente de exercer esses atos. Então a curatela nada mais é do que um maior capaz recebe esse encargo judicial de cuidar, de zelar por essa pessoa. E ele vai zelar pelos bens, ele vai zelar pelos vencimentos que essa pessoa receba. Então, é uma incumbência dada pelo Poder Judiciário, né, numa decisão judicial, para que essa pessoa cuide, zele por essa outra pessoa que não está apta a desenvolver os atos da vida civil. É muito comum a gente ver as pessoas usando isso de má fé, né? Tentando interditar, não sei se esse termo interditar se aplica a interdição da pessoa. Gera a curatela, então, que é de maior de idade, e tem a tutela, que é de menor, que eu vou tratar em um outro programa. Então, no caso do maior, né, da curatela que a gente está falando agora, então você vai interditar aquela pessoa, e nós vemos aí muitas denúncias, né, de que fez isso só para gerenciar o dinheiro em proveito próprio, né? Tem uma questão muito subjetiva isso, né? Por isso, Gigi, que é uma incumbência e é uma determinação judicial. Ninguém interdita ninguém porque quer, né? Quando você entra com a interdição, existem os requisitos para que essa interdição ocorra. Geralmente, o Poder Judiciário, mais especificamente um juiz de direito, que existem varas específicas que tratam deste tema, pelo menos na capital, né? Ele vai observar se os requisitos estão presentes. Lógico, se eu alego que a pessoa tem uma dependência química, eu tenho que comprovar que ela tem uma dependência química. Se eu alego que ela tem um problema neurológico, eu tenho que comprovar que ela tem esse problema neurológico. Como é que eu comprovo isso? Com laudos médicos. Então eu preciso apresentar, né? Como você colocou, eu tento de forma
por má fé, ludibriar o Poder Judiciário, alegando que aquela pessoa não tem condições de reger os atos da vida civil dela, ela também, no Judiciário, lógico, sabendo que tem condições, ela vai se defender, né? Ela vai passar por uma perícia médica, então ela não vai ser interditada forçosamente, né? Há um processo judicial, o juiz faz sempre uma audiência com o curatelado, né? Faz perguntas, ele tem um contato com a pessoa que está sendo interditada, justamente para não pairar dúvidas para o juiz que aquela pessoa tem ou não tem condições de reger os atos da vida civil. Geralmente isso acontece muito, e nós somos procurados aqui no sindicato, por idosos, né? Os filhos vêm buscar aqui a tutela do sindicato nesse sentido. Ele tem um pai idoso, né? E que esse pai não tem mais condições de reger os atos da vida civil, às vezes ele não consegue nem se locomover, não consegue ir a banco sacar os seus vencimentos, já pela idade avançada os cartórios não aceitam aquelas procurações emitidas por eles mesmo, porque a pessoa já está numa idade tal que eles não aceitam mais. Então não há outra alternativa senão mover essa ação de interdição, né, e assumir essa curatela. Então geralmente é um parente ou é um filho, né? Se for um caso de um genitor interditar um filho, vai ser o genitor, ou vai ser a esposa ou o esposo, né? Geralmente é um parente próximo a ele que vai mover essa ação judicial. Agora, pode acontecer de não ter nenhum parente? Pode acontecer. Aí vai ser o Ministério Público que vai mover essa ação de curatela, né? Para interditar aquela pessoa. Então, geralmente, mas na grande maioria dos casos, é o próprio parente que busca interditar, porque realmente aquela pessoa já não tem mais condições. Então emperra, como podemos assim dizer, a vida dela. Ela não consegue fazer mais nada, principalmente em bancos, né? Principalmente em questão de recebimento de vencimentos, trava. Então a curatela, a interdição serve para isso. Ok, muito obrigado, doutor Leonardo. E até a próxima, que terá uma próxima muito em breve. Sábado que vem, o doutor Leonardo estará aqui presente novamente com novos temas. Muito obrigado. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que não é novo, né? Já está ficando velho, mas que cada vez ele tem novas nuances, né? Sobre a famosa Lava Jato. Valério, como é que você está vendo aí o desenrolar da Lava Jato? Há uns dias atrás houve uma nova divulgação, né, com muitos nomes, muitos parlamentares envolvidos, inclusive diversos parlamentares aqui do Rio Grande do Norte, né? 6, para ser mais exato. Como é que você está vendo aí essa questão da Lava Jato? A Lava Jato, ela surge a partir de uma investigação, né, preliminar que houve a partir de uma denúncia de um dono de um posto de gasolina que estava se utilizando de notas frias e participando de concorrências fraudulentas. E a partir dali chegou aonde chegou, né? De um pequeno posto chegou a uma das maiores empresas brasileiras e talvez da América Latina, né? Demonstrando uma relação promíscua entre o poder político e o poder privado. A Lava Jato, ela tem sido questionada. Alguns querem encerrar esse capítulo da Lava Jato, mas nós achamos muito importante que dê total confiança e liberdade para se investigar os malfeitos produzidos no Brasil por parte dos políticos. A Lava Jato está investigando o que todo mundo já sabia, né? O financiamento de Caixa 2, as campanhas eleitorais, mas muito mais do que isso. Os políticos se locupletaram desse financiamento de Caixa 2 para enriquecimento próprio. Não sou eu que estou provando isso, são as investigações.
Evidentemente que a Lava Jato tem um fator negativo, né, que é dificultar a retomada do crescimento econômico, né? Mas, por outro lado, é muito importante acabar com essa bandalheira que sempre existiu no Brasil, não é de hoje. Nós podemos citar N políticos, governadores, ex-governadores, senadores, ex-senadores, deputados, que montaram um verdadeiro patrimônio, né? Pessoas que nós conhecíamos, que eram pessoas simples, e hoje passaram a ser donos de emissoras, de televisão, de rádios, né, de grandes empresas, e tudo fruto, né, dessa convivência pacífica que sempre existiu no toma lá da cá durante os processos eleitorais, né? Isso vem desde a época do regime militar, né, onde essas empresas foram se profissionalizando para poder aumentar cada vez mais o seu poder de barganha junto ao orçamento, seja da União, seja do Estado, seja do município. Então essas empresas foram se fortalecendo e, na medida em que elas foram se fortalecendo, também foram destruindo o serviço público, né? As empresas tipo o DENIT, né, deixou de ter prioridade, né, no trabalho direto de pavimentação, de construção de estradas, de duplicação, e passaram boa parte das suas responsabilidades para empresas privadas. A mesma coisa aconteceu no Estado, a mesma coisa aconteceu no município, né? Então a Lava Jato ela põe fim, me parece, é preciso também, não podemos ser tão confiantes, mas ela põe fim a um capítulo que sempre existiu no Brasil, que nós inclusive denunciávamos, né? Que era exatamente as empresas financiando os candidatos de diversos partidos para disputar as eleições, e quando chegava lá, essas empresas iam se beneficiar, né, do orçamento daquele candidato que foi eleito, certo? Então isso aí, a Lava Jato é muito importante no sentido de colocar um fim nesse processo. Por outro lado, isso só irá acontecer efetivamente se o povo resolver de uma vez por todas tirar essa camarilha que estão no poder há mais de 50 anos, passando de pai para filho, né? Os pais estão se aposentando e os filhos estão entrando, estão assumindo, né? Tem até políticos aí que já mal saiu da fralda, já é vereador com 18 anos. Por quê? Porque é ligado a algum político tradicional, a uma oligarquia. É preciso uma limpeza, é preciso que as pessoas de bem, que as pessoas corretas, as pessoas honestas, essas pessoas sim possam assumir o legislativo, possam assumir um governo municipal, um governo estadual, um senado. As pessoas de bem precisam ocupar esse lugar. E nós esperamos que a Lava Jato também chegue ao Poder Judiciário. Inclusive o Delanhol, ele fez uma análise muito legal, vamos dizer assim, sobre o que ele chamou de mecanismo, né? É um livro até que ele lançou, e ele fala como é que funciona o mecanismo no Poder Executivo e no Poder Legislativo, né? E ele sabidamente exclui o judiciário, como se o judiciário tivesse imune à corrupção, que age com o mesmo mecanismo, né? Com o mesmo que ele deu o nome de mecanismo, né? Então ele faz uma análise muito boa, só que ele exclui o judiciário, como se o judiciário estivesse acima disso, e não está, e nós sabemos que não está, e isso vai aparecer também. Então nós achamos o seguinte, muito positivo a Lava Jato, que ela continue investigando, que vá a fundo, que a sociedade apoie, que todos aqueles que cometeram ilícitos sejam penalizados, e nós achamos que tem que ser penalizado urgentemente com a cassação dos mandatos, seja de senadores, seja de deputados federais, e que a Lava Jato ela continue
tendo a responsabilidade de permitir também o contraditório, a ampla defesa, para que lá na frente pessoas não sejam também injustiçadas, né? Como já aconteceu em alguns momentos, onde você verifica que o ministro do Supremo exclui determinada pessoa de um processo. Por quê? Por aquela pessoa ser inocente. Mas só que aquela pessoa também teve a sua imagem denegrida ao longo de um processo, e você não tem como reverter mais isso. Sempre vai ficar aquela, né, a interrogação, né, aquela dúvida. Então, portanto, é necessário que nesse processo a Lava Jato seja fortalecida pela população brasileira e que ela investigue a todos, doa a quem doer, que ela não seja partidarizada, que ela não seja direcionada para atingir apenas um agrupamento, para atingir apenas um segmento, mas que ela sirva de lição e de uma verdadeira revolução política no Brasil. Que o Brasil, a partir da Lava Jato, ela surja um novo Brasil. Ok. Pois muito obrigada, Valério, por essa análise, e nos próximos programas teremos outras discussões políticas. Muito obrigada, bom dia. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Essa reforma da Previdência, esse governo vai ter que saber que o povo não é bobo. O povo vai ter que vir para a rua nesse 28 de abril, nessa greve geral, para que todos saibam que essa reforma da Previdência só beneficia os grandes empresários, só beneficia o próprio governo, que vai arrecadar mais. Olha só que coisa linda! Nunca tinha acontecido isso nas ruas de Natal, no Rio Grande do Norte. São as duas avenidas ocupadas. Quem não pula, quem teme! 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 Dia Nacional de Paralisação e Greve contra as reformas desse governo corrupto, desse governo ilegítimo, que quer acabar com os direitos da classe trabalhadora. Estamos aqui, mais uma vez, em mais um movimento nacional de luta contra esse governo. Sabemos que essa manifestação já é uma manifestação vitoriosa, que teve início pela manhã, em vários pontos da cidade, com concentrações, denunciando esses ataques do governo. Essa manifestação pacífica, ordeira e patriótica é a marca da luta de todos os trabalhadores e trabalhadoras contra os ataques do governo Temer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Sintserv presente nessa grande manifestação, talvez a maior que Natal já viu, para dizer não ao governo Temer, para dizer não a todos os ataques contra a classe trabalhadora. Abaixo a reforma da Previdência, abaixo a reforma trabalhista, abaixo a terceirização. Nós não vamos nos calar, nós vamos para a rua e nós vamos derrubar todos esses ataques contra a classe trabalhadora. Sintserv presente sempre. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Muito bom dia e obrigada pela sua presença aí na frente da tela.